Vamos detalhar então a operação de hoje negociando Nasdaq. Segunda-feira, 14 de julho, um dia sem notícia de alto impacto ou de médio impacto. Então, dias assim eu não costumo operar porque são dias muito mais suscetíveis a manipulações. Dias onde o preço ele tem pouca volatilidade, ele se movimenta pouco. Então, a única exceção a essa regra é se eu tiver um contexto extremamente válido. E foi o caso de hoje, né? O preço aqui, né? Nós estamos aqui numa máxima, né, histórica do Nasdaq. Então, o Nasdaq tem feito topos e fundos ascendentes. O preço havia consumido a mínima do dia anterior. Então, lá na sessão asiática, o mercado abriu, deixando um gap e consumiu a mínima do dia anterior. E antes da abertura, o preço criou uma estrutura. Vamos voltar aqui. Criou uma estrutura aqui, ok? Quase preenchendo aqui o gap, né, anterior, não tinha sido preenchido ainda, mas tinha deixado aqui um FVG de 15 minutos, de 1 hora e de 30 minutos. Então, após consumir a mínima, o preço expandiu, deixando um FVG válido. E aí, na abertura do mercado à vista, o preço caiu, né? Então, ele veio para essa zona de preço aqui, preenchendo esses FVGs, né? Essas divergências que tinham esse FVG anterior, capturou a mínima de Londres, fez um SMT aqui, que é uma divergência entre Nasdaq e S&P, e aí sim eu estava olhando para essas posições, né? Então vocês podem perceber que o preço ele sobe agressivamente, então a estrutura toda de alta. Então vamos lá, quais eram as confluências e o contexto? O preço já tinha capturado a mínima do dia anterior e capturou a mínima de Londres, né? Então esse fundo duplo aqui voltou ao nível descontado e reagiu agressivamente. Eu não entrei aqui no fechamento desse FVG porque poderíamos ter uma manipulação, né? Então aguardei o preço reagir nesse nível, ele toca nesse FVG e dentro da janela de macro, eu aguardei o preço fechar um FVG anterior que tinha deixado 10 minutos antes da janela de macro. Então, quando ele fecha esse FVG a favor da tendência, fazendo um novo IFVG, né, fazendo um IFVG aqui, eu posicionei a minha ordem. Ok, mas por que não posicionei a minha ordem com o stop aqui? Porque o preço não tinha feito o reteste ainda nos 50% e às vezes ele poderia voltar para manipular. Então, coloquei meu stop aqui no 62, ok? Entendendo que o preço não fosse capaz de absorver esse nível aqui. E aí, tivemos mais uma manipulação e aí o preço corre até as máximas. Quando ele tira essas máximas, que é o primeiro ponto de liquidez, eu fiz um trail stop, né? Então nós chegamos aqui até 1.4 e eu finalizei minha primeira operação aqui com 0.8%, tá? 0.8%. Então, antes do preço expandir, ele capturou a mínima desse nível, aí o preço voltou, fez um pullback, ó, falhou em fazer um novo baixo a partir daqui, e quando o fractal mudou, preencheu esse novo FVG, não reagiu, ó, ele preencheu 100% desse FVG, eu acionei uma ordem aqui, um stop aqui, e carreguei essa posição até esse topo duplo. E ela nos pagou mais 1.2. Como eu entrei com metade do risco dessa operação aqui, ela me pagou 0.5%. Então, 0.8 mais 0.5, finalizando o dia com mais 1.3% do portfólio. Eu fiz um short dessa operação, um vídeo short no YouTube dessa operação, você pode ver lá, vai estar lá os valores
comprovados aqui dessa operação. E aqui está o racional agora, porque nós tomamos a decisão de entrar, mesmo sendo uma segunda e mesmo não tendo um ambiente com notícias de alto ou de médio impacto, porque o contexto era extremamente válido, né? Então, todo mundo que tentou comprar mais baixo, o mercado institucional foi lá e limpou, e agora a liquidez estava presa onde? Nos vendedores que estão tentando vender essa acumulação aqui, ok? Então, uma baita operação para finalizar o dia. Um abraço, até o próximo vídeo.